Retornamos para mais um bloco. Próxima questão na sua tela. Próxima questão na sua tela. Vamos lá? Vamos lá. Algumas teorias procuram definir a relação entre tipicidade e ilicitude. Uma delas poderia ser resumida na frase: a tipicidade é a ratio cognoscendi da ilicitude. A teoria que melhor se adequa à frase anteriormente destacada é denominada de teoria do tipo avalorado ou teoria do tipo independente. Aqui não, né? Aqui não, questão errada, tá? Aqui comigo. A questão trabalha com essa evolução do tipo. A evolução do tipo é em relação à ilicitude. Quando da construção da teoria do delito, von List ele visualiza o crime como sendo uma ação antijurídica culpável. A carga subjetiva do delito, dolo e culpa, estava alojada, a carga subjetiva ou a dimensão subjetiva do delito estava alojada na culpabilidade. Essa dimensão abarca dolo e culpa. Deu para entender? Eu tenho uma culpabilidade puramente psicológica. É o vínculo psicológico do agente com o fato. Dolo e culpa eram espécies de culpabilidade. E a imputabilidade era pressuposto de culpabilidade. Estou aí na fase mecanicista. É isso? No causalismo naturalista. Von List, ele cria o crime com duas dimensões. Uma dimensão objetiva, que abarca a tipicidade e a ilicitude, e uma outra dimensão subjetiva, que está alojada na culpabilidade. Dolo e culpa como espécies de culpabilidade. Eu tenho uma culpabilidade puramente psicológica. E a imputabilidade? Pressuposto de culpabilidade. Doutrina majoritária, entendendo que a imputabilidade era pressuposto de culpabilidade. Alguns entendem que seria elemento da culpabilidade, mas a doutrina majoritária não tem essa pegada. Entende que era pressuposto de culpabilidade. Tá, eu estou aí no modelo clássico de delito. Deu para entender? Bem, von List, então você criou essa visão do crime como sendo uma ação típica antijurídica culpável. Mas, von List, o ilícito civil também é uma ação antijurídica que o agente deve responder acerca da responsabilidade civil se agiu com dolo ou culpa. Como eu posso fazer essa diferença entre ilícito penal e ilícito civil? Entre outras questões também que deveriam ser abordadas. Aí o Billing, que foi um seguidor fiel de von List, ele promove um aperfeiçoamento nessa teoria do delito de von List. Billing, ele dá uma nova roupagem ao tipo. O tipo era visto apenas na órbita processual. O tipo era considerado um corpo de delito, as características do delito. E o Billing, ele dá essa visão do tipo. O que seria o tipo para Billing? Tipo é a descrição da conduta. Então agora fica fácil de promover a divisão entre ilícito civil e ilícito penal. Porque o ilícito civil é uma ação antijurídica, sim, e o ilícito penal é uma ação antijurídica, sim, mas o ilícito penal, a conduta está descrita em um desenho legislativo, que eu vou chamar de tipo. Deu para entender? Então Billing, ele cria esse tipo. Ele dá essa roupagem ao tipo, como um desenho legislativo. Agora o Billing fala o seguinte, olha, agora eu tenho aqui esse desenho legislativo, mas olha, o tipo não tem qualquer relação com a ilicitude. Há uma independência entre tipo e ilicitude. Há uma independência entre tipo e culpabilidade. Essas categorias do crime, que você estuda como substrato, mas começa a pegar os termos da galera que aprofunda em direito penal. Luiz Greco, professor Juarez Cirino, professor Juarez Tavares. Eles utilizam uma linguagem da literatura jurídica penal estrangeira.
E lá não se fala substrato do crime, se fala categoria. Categoria da tipicidade, categoria da antijuridicidade, categoria da culpabilidade. Então, quando eu falar categoria da tipicidade, você está entendendo que eu estou falando do substrato. Tipicidade. Beleza? Então, é isso aí. Então tá, o Billing, ele entende que há uma independência entre tipicidade e antijuridicidade, entre tipicidade e culpabilidade. O tipo é avalorado, ou seja, não há que se falar em valorar o tipo. O tipo é puramente objetivo. A carga subjetiva se encontra na culpabilidade, dolo e culpa, estão lá. A dimensão subjetiva. Deu para entender? Só que posteriormente, e a gente vai verificar isso, nós temos o início de um questionamento. Como assim o tipo é avalorado? O tipo ele mantém uma relação com a licitude, sim. Ele mantém uma relação com a licitude. Maier e Sauer, que eram neocantianos, ali já começa uma visualização de valoração. E Maier e Sauer falou o seguinte, olha, o tipo, ele mantém uma ligação com a ilicitude, sim. O tipo é a razão de ser da ilicitude. Razão de ser. O tipo é a forma de conhecer a ilicitude. O tipo é a forma de conhecer a ilicitude. Deu para entender? Ratio cognoscendi. O tipo é indiciário da ilicitude. Se um fato é típico, presume-se que ele seja ilícito também. Mas essa presunção não é absoluta, é uma presunção relativa. Porque o agente pode comprovar que ele estava cobertado por uma excludente de ilicitude. Beleza? Eu tenho a teoria ratio cognoscendi, que começa a questionar Billing. Deu para entender? Eu já tenho aí presença de de concepção neocantiana, bem leve, bem leve. Porque você vai verificar essa influência neocantiana aí sim, sedimentada, forte no tipo, com Messinger. E depois, né, claro, Merkel ele desenvolve a teoria dos elementos negativos do tipo. Professor, calma, fica tranquilo. Estamos, né, só começando aqui na pegada. Beleza? Tá? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então veja, tipo penal é a descrição legal, logicamente necessário, da natureza predominante descritiva. É a descrição da conduta. E tem como função a individualização de condutas humanas penalmente relevantes, com essa pegada aqui, Zaffaroni. É muito interessante porque o Munhoz Conde, que é um jurista espanhol, ele define a tipicidade como a adequação de um fato cometido à descrição que dele se faz da lei penal. Ou seja, aqui, ó, Munhoz Conde. O que é a tipicidade? É a adequação do fato à conduta. Para Munhoz Conde. Agora, o Zaffaroni ele já tem uma outra visão. Ele fala que essa adequação do fato, essa adequação da conduta à descrição típica, né? Essa adequação da conduta à descrição típica, Zaffaroni chama de juízo de tipicidade. E uma vez que ocorreu essa adequação, esse tipo ele tem uma característica. Essa conduta, né? Ela passa a ter uma característica. Qual seria a característica? Eu tenho aí a tipicidade da conduta. Tá? Então o Zaffaroni ele faz essa diferençazinha aí. Mas você vai verificar que há uma tipicidade na conduta. Aí todo mundo entende que é a característica, é a adequação, enfim. O Zaffaroni ele faz essa, né? Porque na sua prova pode aparecer lá, segundo o Zaffaroni. Então há a diferença entre tipicidade e juízo de tipicidade para Zaffaroni. Vem comigo na tela, tá? Então o Zaffaroni ele faz essa diferença. Então para Zaffaroni, tipicidade é a característica que tem uma conduta em razão de estar adequada a um tipo penal, ou seja, individualizada, como proibida por um tipo penal. Já juízo de tipicidade é a subsunção da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal. Tá, em relação à evolução do tipo, o que a gente estava analisando aqui, então, como eu mencionava, lá quando da construção da teoria do delito, meados do século XIX, eu tenho o von Listing, ele desenhando o crime como sendo uma ação antijurídica culpável, uma ação antijurídica culpável. E aí, claro, já no início do século XX, né, nós temos Billing
dando um aperfeiçoamento a essa teoria causal, naturalista ou mecanicista acerca do tipo. Então, o Billing, ele visualiza o tipo e a antiericidade como duas categorias ou estruturas autônomas. Ou seja, há uma independência dentro da fase objetiva do tipo, a dimensão objetiva do tipo. O tipo apenas descreve a conduta, ou seja, o processo causal, com toda a ausência da dimensão subjetiva que se encontra onde? Lá na culpabilidade. Dolo e culpa com espécies de culpabilidade. Beleza? E aqui, ó, que se encontrava na culpabilidade. O tipo era totalmente independente. Tipo não tinha qualquer relação com a ilicitude. É o denominado tipo neutro, tipo acromático, tipo avalorado, sem qualquer relação com a ilicitude, servindo apenas para descrever a conduta proibida na lei penal. Qualquer valoração que era feita acerca da conduta do agente era realizada na esfera da ilicitude ou da antijuridicidade. Eu não tinha como valorar o tipo. Deu para entender? Muito embora a antijuridicidade também tinha esse viés objetivo, mas eu tinha uma valoração acerca da conduta, se é uma conduta ilícita ou se é uma conduta lícita ou ilícita. Isso na antijuridicidade. Ok? Tranquilo? Tá. E aí eu falava para vocês que, posteriormente, Mayer, Sauer, em 1915, eles constataram que o tipo, né, o juízo de tipicidade não era completamente neutro. Ou seja, mantinha uma relação indiciária com a antijuridicidade. Porque, veja, o processo seletivo de conduta típica já possuía uma carga valorativa. Então, a conduta de matar alguém já induz o desvalor da ação. Aqui comigo, a conduta de matar alguém já presume-se que essa conduta seja ilícita, a não ser que o agente venha afastar essa presunção comprovando que agiu em legítima defesa. Deu para entender? Então, se um fato é típico, presume-se que ele seja ilícito também. Se um fato é típico, presume-se. E aí, eu troco a palavra presume-se e coloco, se um fato é típico, há indícios de que ele seja ilícito também. Deu para entender? Há uma presunção de que ele seja ilícito também. Há indícios de que ele seja ilícito também. Deu para entender? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então, como bem menciona Zaffaroni, há um desvalor provisório que deve ser confirmado ou desvirtuado mediante a constatação ou ausência de uma causa de justificação. Se eu tenho um desvalor da ação, matar alguém sim, mas o agente agiu em legítima defesa. Então esse desvalor é provisório. Por quê? Porque se ele agiu em legítima defesa, essa ação ela deixa de ganhar uma carga de desvalor, porque ele estava acobertado por uma excludente de ilicitude. O tipo, na visão de Mayer e Sauer, tem a função de descrever e limitar a conduta típica e ainda de indiciar a ilicitude. A tipicidade é a forma de conhecer a ilicitude. A tipicidade é a ratio cognoscendi. Por isso que tem esse nome. Forma de conhecer. É o caminho pelo qual você chega na ilicitude. Ratio cognoscendi, de conhecimento, né? Cognoscendi. Ratio cognoscendi. Também chamada de teoria indiciária. É a teoria adotada no Brasil. Ratio cognoscendi. Deu para entender isso? Vem comigo aqui na tela. O jogo é pesado. Aí em 1931, eu tenho Messinger, neocantiano, roxo. E os neocantianos, né, complicado aí, porque eles flertavam com o nazismo. Nós temos a escola de Kiel, que dava fundamento, né, aquela inteligência jurídica do nazismo, né? O direito penal da vontade. Não basta com não interessa a gente praticar conduta, não. A vontade dele era não cumprir a lei. Vamos aplicar uma pena.
Direito penal nazista. O professor Eugênio Zaffaroni tem um livro excelente, né? Direito penal nazista. Eu indico aí. Volta pra cá, porque, veja, eu tenho que, não adianta a questão certa e errada. Não, eu dou aqui a questão e venho trabalhar. A gente tem que trabalhar. Não adianta o aluno tem que entender. E aí o Messinger, ele falou o seguinte, o Maier e Sauer, o tipo não é uma forma de conhecer a ilicitude, não. O tipo é a razão de ser da ilicitude. O Messinger fala isso. Não. O Messinger se contrapõe ao Billing, totalmente. O Maier e o Sauer, eles são meio tímidos, né? Olha, Billing, veja, há uma relação, tá, da tipicidade com a ilicitude, mas veja, calma, a tipicidade é uma forma de conhecer, a tipicidade é indiciária da ilicitude, é uma forma de conhecer a ilicitude, tá? Mas, olha, não estou juntando as duas categorias não, tá, Billy? Essas categorias continuam separadas. Mas a tipicidade é uma forma de conhecer a ilicitude, tá? Ok. O Billy, né? Olha lá, hein? Aí vem o mestre aqui e fala, vamos ser mais radical? Nós somos neocantianos, né? Fala aí pro Maia e pro Sal, nós somos neocantianos. É Kant, compreender e valorar, compreender e valorar. A tipicidade é a razão de ser da ilicitude. Deu para entender? A tipicidade é a razão de ser da ilicitude. E o Messinger desenvolve a teoria ratio essendi. A tipicidade é a razão de ser da ilicitude. Se um fato é ilícito, necessariamente ele é típico também. Se eu elimino a ilicitude, eu elimino também a tipicidade. Deu para entender? Essa é a concepção de Messinger. Essa é a visualização do tipo em uma órbita neocantiana ou neoclássica. Deu para entender? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. O professor está agressivo, hein? Está agressivo, hein, professor? Então você está aí resolvendo uma questão. Veja, você voltou, né? Agora você jogou a tela aí do Maier e do Sauer, que começaram a questionar essa independência total do tipo em relação à ilicitude, porque eles entendiam que o tipo é uma forma de conhecer a ilicitude, e por isso eu tenho a teoria indiciária, que inclusive é a teoria adotada no Brasil. E você começou a falar de Messinger. Mas eu tenho mais uma informação a passar em relação ao Maier e Sauer também. O Maier, muito embora entenda que o tipo é indiciário da ilicitude, e é isso a gente já tinha falado, e ele sempre falava, onde há fumaça, há fogo. É a presunção, e é verdade, né? Onde há fumaça, presume-se que há fogo. Mas o Maier, ele ainda mantinha o tipo separado da antijuridicidade. Para o Maier, o tipo não era a razão de ser da ilicitude. Era a forma de conhecer a ilicitude. Ou seja, não há que se falar em fusão das duas categorias, pois existia entre ambos apenas uma aproximação instrumental. O Maier, ele manteve a visão tripartida do delito, desenhada por von Lichtenbilling. Delito é fato típico, ilícito, culpável. Deu para entender? Agora, o Messinger, ele já tinha uma outra visão. Porque ele, seguindo a concepção neocantiana, compreender e valorar, teoria neoclássica, neocantismo, sustentava que o tipo não é apenas um modo de conhecer a ilicitude. Ou seja, o tipo não é apenas indiciário da ilicitude. Mais que isso, é a própria ilicitude materializada. Portanto, a conduta só é ilícita ou antijurídica porque é típica. A tipicidade é ratio essendi, é a razão de ser da ilicitude. Sendo mais claro, o tipo é a razão de ser da ilicitude. Há uma fusão entre tipo e ilicitude. É a teoria ratio essendi. Também pode aparecer na sua prova assim, teoria da identidade. Portanto, se você afasta a ilicitude, estaremos também afastando a tipicidade. O Messinger adotava uma posição contrária em relação a Billing. Bem contrária. Promovendo um rompimento definitivo dessa ideia de Billing que o tipo o tipo é avalorado, não tem qualquer relação com a ilicitude. O Messinger, não. O tipo é a razão de ser da ilicitude, Billing. Deu para entender? É isso. Para o Messinger, o tipo é fundamental, é fundamento real de validez da antijuridicidade ou ilicitude. Aqui comigo. Essa é a pegada, né? Essa questão tinha que... Ixi, professor, aí tô gostando, hein? Deu para entender? Agora eu tô entendendo, professor. Então a ratio cognoscendi,
já começa esse questionamento, né, de Billing falar que o tipo é independente da ilicitude. Aí a ratio cognoscente de Mauer-Sauer é uma teoria não tão agressiva ao Billing, porque fala, olha, Billing, tudo bem, vou manter a tipicidade. A tipicidade vai ser uma forma de conhecer ilicitude, ok? Mas as categorias estão separadas. Beleza, o Messinger, não, nós estamos neocantianos, que papo é esse? Não, a tipicidade e eles há uma fusão. Deu para entender? E... ok. Depois a gente vai estudar a teoria dos elementos negativos do tipo, vai entender de onde ela sai. Entendeu? Deu para entender aqui? Beleza? Tranquilo? Então veja, eu tenho a teoria do tipo avalorado, Billing. Tipo não tem qualquer relação com a ilicitude. Eu tenho a teoria do tipo como indiciário da ilicitude, de Maier e Sauer, ou seja, há uma relação sim, uma relação indiciária. E tenho a teoria de Messinger. Não, o tipo é a razão de ser da ilicitude. É a ilicitude materializada. Ele faz uma fusão entre tipo e ilicitude. O Maier, ele promove uma fusão entre tipo e ilicitude? Não. São categorias separadas, mas ele fala, ó, se um fato é tipo, presume-se que seja ilícito também. Deu para entender? Vem na telona. Vem na telona, então, analisamos aqui esse conceito, né, e é importante, porque o Messinger, com essa visão de que a ilicitude, que o tipo é razão de ser da ilicitude, ele cria uma visão de que a conduta típica é a ação tipicamente, né? Ele cria essa visão de ação tipicamente antijurídica. Ou seja, uma ação, se ela é típica, ela é antijurídica também. Ou seja, a ação típica, ela já é valorada como antijurídica. É a teoria das normas neocantianas. Deu para entender? Ok? Vem comigo aqui. Corre não. Mantém esse raciocínio. Qual, professor? Esse aí da ratio essência. A tipicidade é a razão de ser da ilicitude. Que eu vou precisar que você mantenha esse raciocínio para resolver a próxima questão. Deu para entender? Pegou aí a evolução do... Pegou? Segura aí. Vem comigo agora na tela. Professor, agora sim, professor. Oh, agora eu vou resolver essas questões, professor. Tá, eu tinha uma dificuldade, mas agora eu começo a entender. Porque eu estou saindo da ponta da linha. Eu estou aprofundando. Não adianta, professor, você colocar aí certo e errado e não dar esse fundamento que eu não pego num curso extensivo. Eu estou pegando aqui num curso de exercícios. Você está aí valorando o meu investimento. Você está me ajudando. Você está me ajudando. Que eu comecei a entender. Eu estou empolgado. Continua na 16. Vamos lá. Questão 16. Resolvemos a questão de número 15, né? Porque a questão de número 15, ela menciona aqui que... agora você resolve. Algumas das teorias procuram definir a relação entre tipo e ilicitude. Aí você, opa, já estou ligado, né? Vai trabalhar a questão, ou ela vai trabalhar ou vai trabalhar a teoria dos elementos do tipo avalorado, que é de Billing, ou vai trabalhar a teoria ratio cognoscente de Mauer e Sauer, ou ele vai trabalhar a teoria do Messinger, que é a teoria ratio essência. Vamos lá, professor. Tá. Algumas teorias procuram definir a relação entre tipicidade e ilicitude. Uma delas poderia ser resumida na frase: a tipicidade é a ratio cognoscente da ilicitude. A teoria que melhor se adequa à frase anteriormente destacada é denominada teoria do tipo avalorado. Não, tipo avalorado é aquela que entende que o tipo não tem qualquer relação com a ilicitude. Se a tipicidade é a forma de conhecer a ilicitude, aqui ó, ratio cognoscente, então lá que se falar em tipo avalorado ou tipo independente, o tipo é indiciário da ilicitude. Por isso que está errado aqui, porque ele faz referência à teoria de Billing. Para Billing, sim, é a teoria do tipo avalorado, do tipo independente. Essa teoria aqui, a ratio cognoscente, é a teoria de Maier, de Sauer, entenderam? E depois Messinger desenvolve uma teoria mais agressiva, entendeu? Não, tipo é a razão de ser da ilicitude. Professor, bacana, hein, professor? Agora sim, eu falei para você, pega essa ideia de tipicidade, razão de ser da ilicitude. Segura, porque eu vou precisar desse teu conhecimento agora aqui para você me ajudar na questão de número 16. Beleza? Aí, ó. ABIN, né? CESP, oficial de inteligência. Aí, meu irmão, meus alunos vão brincar com esse concurso aí. De acordo com a teoria dos elementos negativos do tipo,
Dado o conceito de tipo total do injusto, as causas de exclusão da ilicitude devem ser agregadas ao tipo como requisitos negativos deste. Professor, não sei resolver essa questão, você vai aprender. Questão correta. Aqui comigo. Aqui comigo. Vamos lá. Eu falei para vocês, guarda essa concepção do Messinger, que a tipicidade é a razão de ser da ilicitude. É uma fusão entre tipicidade e ilicitude. Beleza? Beleza. Dentro dessa concepção de que tipicidade é a razão de ser da ilicitude, é uma fusão entre tipo e ilicitude, eu tenho um outro jurista, também alemão, que desenvolveu uma teoria de visualização de elementos no tipo. Ele tem como base a teoria raciocente. Ele desenvolve uma teoria falando o seguinte, olha, o tipo tem elementos positivos e tem elementos negativos também. Por quê? Porque eu não posso visualizar o tipo sem valorar a ilicitude. Por que você está falando isso? Porque eu estou com base na teoria raciocente. E eu vou construir uma teoria agora. Meu nome é Merkel. Merkel constrói uma teoria do tipo. Então ele fala, olha, o tipo tem elementos positivos. Matar alguém. Eu já tenho uma conduta típica? Calma. Eu tenho que analisar a ilicitude também, mas dentro de tipo. Dá uma fusão. Matar alguém. Elementos positivos. E quais seriam os elementos negativos? A ausência de uma causa de justificação. Se o agente matou, elemento positivo, e há uma ausência de uma causa de justificação, não estava cobertado por uma excludente de ilicitude, como por exemplo uma legítima defesa, eu tenho o tipo que eu vou chamar de tipo total do injusto. O tipo total do injusto decorre dessa visão da ratio essendi e essa construção da visualização do tipo com elementos positivos e elementos negativos. Essa é a denominada teoria dos elementos negativos do tipo de Merkel. Merkel constrói a teoria dos elementos negativos do tipo com base na concepção de Messinger da teoria ratio essendi. Professor, poxa, agora sim eu entendi. Vem na telona, filho, vem na telona. Então vem na telona. Então veja, como consequência da teoria ratio essendi, professor, agora sim, agora está sistematizando. Isso. Merkel, a ratio essendi foi construída por Messinger. Aí o Merkel, que é um outro alemão, neocantiano, roxo também, compreender e valorar, também neocantiano, sustentava que a ausência de uma causa de justificação, elemento negativo, é adicionada à descrição típica, que é um elemento positivo, que é o fato descrito, formando o chamado tipo total do injusto. O tipo total do injusto, ele nasce dessa concepção da teoria dos elementos negativos do tipo. Então, para Merkel, caso haja presença de uma causa de justificação, o tipo é desconfigurado, tornando a conduta atípica. É a teoria dos elementos negativos do tipo. Então, aqui na questão, quando ela menciona aqui, ó, de acordo com a teoria dos elementos negativos do tipo, dada o seu conceito de tipo total do injusto, as causas de exclusão de ilicitude devem ser agregadas ao tipo. Claro, como elementos negativos. Aí, porra, a questão correta. Viu? Professor, pensei que fosse mais difícil isso. Não, tem que entender. É que você fica no basicão. Agora você está no adelante. Entendeu? Porque você está pagando barato e está jogando duro comigo. Você começa a entender. Vamos continuar aqui. Estamos falando da teoria dos elementos negativos do tipo. As causas de justificação figuram como elementos negativos que você não visualiza. Matar alguém no 121, você está visualizando? Está mencionando lá? Salvo se o agente se encontrar em legítima defesa? Não, é por isso que é chamado de elementos negativos implícitos. Está ali, mas você não visualiza. Deu para entender? Professor, mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui comigo. Essa teoria, professor, essa teoria dos elementos negativos do tipo é interessante. Professor, e no Brasil? Ah, no Brasil tem uma certa resistência à adoção dessa teoria, de analisar já a ilicitude no campo do tipo, né? Ou seja, já trabalhar
se há uma causa de excludente de ilicitude, se há uma causa de exclusão de ilicitude, o fato é atípico. Né? Quem trabalha com essa concepção é o professor Juarez Cirino. Aqui no Brasil é Juarez Cirino, mas quem, cara? Agora eu não vou lembrar. Enfim, Juarez Cirino ele trabalha com essa concepção. Tipo total do injusto. Ele já analisa a ilicitude dentro do tipo. Tanto é que ele adota o conceito bipartido de crime. Crime é fato típico, já crime é ação típica antijurídica, mais culpabilidade. Professor, agora você vai ter que me explicar aí. Por quê? Porque eu aprendi que crime é fato típico, antijurídico e a culpabilidade como pressuposto da pena. Esse é o conceito bipartido. Mas é um conceito bipartido adotado pela Escola Paulista, Brasil. Nenhum país do mundo se adota esse conceito bipartido com a culpabilidade fora da estrutura do crime. A culpabilidade sempre é analisada dentro da estrutura do crime. Nesse conceito que eu dei para vocês agora, a culpabilidade é analisada na estrutura do crime é bipartido, porque é ação típica antijurídica, que vem da concepção dos elementos negativos do tipo, mais a culpabilidade. A culpabilidade faz parte da estrutura do crime. Só que aqui no Brasil, o professor Dotti, o professor... Quero aqui deixar minha homenagem, tanto o professor Dotti como o professor Damásio Jesus, né? Excelentes professores, que não estão mais aqui hoje, mas que deixaram um marco. Mas eu vou dar uma criticada, né? O professor Dotti e o professor Damásio, eles promoveram, especificamente o Dotti, o Dotti promoveu esse recorte dogmático, entendendo que um conceito bipartido é crime é fato típico e antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da pena. Deu para entender? Na obra Incesto, foi na obra Incesto, quando uma obra dele chamada de Incesto. Ele que promoveu esse recorte dogmático brasileiro. Por quê? Porque o conceito bipartido, claro, estou falando do conceito analítico de crime bipartido, crime é injusto penal, que é o tipo total do injusto, mais a culpabilidade. Aqui, nesse conceito bipartido, eu vou usar a teoria dos elementos negativos do tipo, sacou? Mais a culpabilidade. Beleza? Esse é o conceito bipartido, que se trabalha no mundo todo. Não se trabalha crime é fato típico, jurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da pena. Isso por quê? Culpabilidade pressuposto da pena? Legal. Não posso aplicar pena sem culpabilidade, né? Não. Mas eu posso aplicar pena se o agente está cobertado por uma excludente de ilicitude? Também não. Então a antijuridicidade também é pressuposto da pena. Mas eu posso aplicar uma pena se o agente praticou um fato atípico? Também não. Então a tipicidade também é pressuposto da pena. Então, tratar uma categoria de forma isolada, falando, é pressuposto da pena, por isso que não faz parte da estrutura do crime. A categoria da culpabilidade, e a antijuridicidade? Também não posso aplicar pena se o agente está cobertado por uma excludente de ilicitude. E a tipicidade? Também não posso aplicar pena se o agente praticou um fato atípico. Entenderam? E eles lançam mão ainda do seguinte argumento. Lá no Código Penal, na receptação, menciona: a receptação é punível ainda que isento de pena o autor do crime. Então eles raciocinam que isento de pena o autor do crime. Então a culpabilidade está fora da estrutura do crime. E é o entendimento que o Brasil teria adotado esse conceito bipartido. Ou seja, o Código Penal teria adotado esse conceito bipartido a brasileira, deixando a culpabilidade fora da estrutura do crime. Eles sustentam isso. Beleza? Então, vocês, fazer uma prova oral, uma prova discursiva, enfim. Quando o examinador, quando ele perguntar para você em relação ao conceito analítico de crime, traz esse contexto, do conceito analítico de crime que é adotado no Brasil, o conceito analítico de crime que é adotado fora do Brasil, essa concepção da teoria dos elementos negativos do tipo, essa concepção do injusto, do tipo total do injusto, mas a culpabilidade, citando o professor Juarez Cirino, adota essa concepção agora. É isso? Cresce o examinador e fala para ele. Ele pode perguntar qual é o conceito operacional de crime. Fica tranquilo. Por quê? Porque o conceito analítico também é chamado de operacional. Professor, conceito analítico ou operacional de crime. Deu para entender? Vem na telona. Vem na telona, né? Porque eu estava aqui agora analisando a teoria dos elementos negativos do tipo. E aí eu continuo, porque, veja, o tipo total do injusto, que é a ação tipicamente antijurídica, uma fusão entre ilicitude, tipicidade e ilicitude, essa ação ela já é valorada como antijurídica, na fusão entre tipo e ilicitude.
aqui nasce o conceito bipartido de crime, mas é o conceito bipartido trabalhado no restante do mundo. Não é esse conceito bipartido que a Escola Paulista criou. Conceito bipartido, analítico, operacional de crime. Crime é injusto penal. Esse injusto penal, claro, na vertente ação tipicamente antijurídica, mais culpabilidade. É o conceito atualmente adotado pelo professor Juarez Cirino. Esse injusto penal, claro, na vertente ação tipicamente jurídica. Porque eu tenho aqui também comigo, eu tenho um injusto penal num conceito tripartido aqui comigo. O que seria um injusto penal no conceito tripartido, professor? Fato típico e antijurídico. Só que não há essa fusão entre tipicidade e ilicitude. É um injusto penal num conceito tripartido. Mas eu também tenho um injusto penal num conceito bipartido, que é utilizado no mundo. Qual? Fato típico e antijurídico. Ação típica e antijurídica ao mesmo tempo. A fusão entre tipo e ilicitude, tipo e antijuridicidade, mais a culpabilidade. Por isso que é bipartido. Jogando pesado, né? Tá agressivo, né, guerreiro? E segura, segura, não corre, não corre. Você começando a entender, entendeu? Como é evolução, entenderam? Entendeu? É tranquilo, mas falta alguém, né? Professor, agora sim, agora, porra, valeu aí, porque deu um, né, quebrou meu galho aqui. Vamos avançar. Vem comigo na telona. Então vem comigo na telona. Deixa eu ver se tem mais informações para passar aqui. Vamos batendo aqui. Eu não vou parar não. E deixa eu ver aqui o tempo, né? Porque eu fico aqui jogando duro, cara. E aqui... Ih, não vou não. Vamos bater uma hora nesse bloco aqui. Então, olha só, é importante que o professor Carlos de Oliveira Robaldo, ele menciona o Código Penal alemão, e também esse é um fundamento também da criação da teoria dos elementos negativos do tipo. Lá no artigo 59, ele cuidava do erro de fato. No entanto, em referente às discriminantes putativas, nada falava. Então, o dolo do agente, segundo essa categoria, deve abranger não só os elementos materiais do crime, mas também a inexistência de uma causa de justificação. Deu para entender? Então, no homicídio intencional, para o agente atuar dolosamente e com isso realizar o fato típico, ele precisa não só matar alguém, mas também ter ciência que pratica o fato acobertado por uma excludente de ilicitude. É por isso, né, e aqui você tem essa ausência de uma causa de justificação que irá figurar como um elemento negativo implícito, que decorre a denominação elementos negativos do tipo. Isso aqui é mais aprofundado, né? Isso aqui entenderam? Mas com o que eu já expliquei, você já consegue resolver a prova. Mas se o examinador aprofundar muito, você chama logo no Código Penal alemão. Tá? Essa inexistência do trato penal em relação às discriminantes putativas, né? Justificativas putativas. É por isso que eles já analisam essa ausência da justificação já dentro do tipo. Ok? Até em sede de erro, porque se o agente erra na justificativa, uma discriminante putativa em sede de tipo já exclui a tipicidade. Bacana? Tranquilo? Tá. E mais uma informação importante aqui, antes mesmo de avançar, ainda uma informação importante. Na teoria dos elementos negativos do tipo, funde numa só fase valorativa a tipicidade e a antijuridicidade. A gente já viu. Enquanto a moderna e majoritária doutrina do direito penal, e isso que eu falava com vocês, afirma que a tipicidade e ilicitude constituem fases distintas e inconfundíveis de valoração do fato punível. É o que eu falei para vocês. O pensamento aqui comigo. O pensamento majoritário hoje é que não há que se falar em fusão entre tipicidade e ilicitude. É muito interessante porque o Weltzel, ele não admite esse conceito de injusto, né? Tipicidade com a fusão da ilicitude. Ele fala o seguinte: olha, não podemos analisar no mesmo nível a conduta de matar uma mosca e matar um ser humano em legítima defesa. Matar uma mosca pela teoria dos elementos negativos do tipo. Matar uma mosca é fato típico ou atípico? É fato atípico.
Matar uma pessoa em legítima defesa é fato típico ou atípico? É fato atípico. Por quê? A presença de uma causa de justificação. Então não tem um elemento negativo, tem um elemento positivo. Eu estou colocando no mesmo patamar condutas em que o desvalor é maior. Pô, matar uma pessoa, mas foi legítima defesa, mas porra, o desvalor tem um maior desvalor da ação. Né? Mas foi legítima defesa, ok. Essa legítima defesa, inclusive, ela vai afastar o desvalor da ação. Mas veja, matou uma pessoa. Agora, matar uma mosca, eu não posso nivelar. Matou uma pessoa, o fato é típico. Não é ilícito, mas típico é. O Veltzer faz o Veltzer dá essa saída. Fala, olha, não tem como. Então essa teoria dos elementos negativos do tipo aí, difusão entre tipo e ilicitude, ofende o princípio da proporcionalidade, ele diz. Né? Não há que se um tratamento igual a uma conduta de matar uma mosca e matar uma pessoa em legítima defesa. Deu para pegar aí? Beleza? Vem comigo então. Então é isso que eu coloquei aqui, né? Não vou aqui, volto aqui no material. E é isso que vocês, né, na leitura de vocês aí. Bem, que eu coloquei, né? Foi até o professor Luiz Flávio Gomes, ele citando o Veltzer, de acordo com a ideia, com essa ideia da teoria dos elementos negativos do tipo, é a típica conduta de matar um mosquito, como a de matar um ser humano em legítima defesa. E aí, no comentário de Veltzer, essa doutrina das circunstâncias negativas, ou elementos negativos do tipo, leva a esse absurdo. Ok? Ixi, jogou pesado, hein? Ixi, eu vou fazer o seguinte, né? Tá. Vem comigo aqui na telona, vem comigo aqui. Vai lá descansar, beleza? A gente retorna aí no próximo bloco.